Mr. Capini, bom dia. Emílio Pinto, da Itapuã FM. A saída de Wagner Leonardo pode impactar muito os seus planos e Edu tem chance de ser o substituto? Bom dia. Não, não impacta. Claro que o Wagner ele tinha a sua representatividade enquanto aqui estava. Ele fez a sua história no clube, ele tem o nosso respeito, foi muito importante nas conquistas, foi muito importante na retomada do ano passado. Mas a partir do momento que o atleta toma outro caminho e é desligado, a gente segue o nosso planejamento da mesma maneira, né? E a gente agradece por todos os serviços prestados e o Vitória segue o planejamento e não impacta de maneira nenhuma. O futebol ele é feito de ciclos, início, meio e fim, e talvez tenha chego aí o momento do fim, né, nesse primeiro momento aí dessa passagem do Wagner no Vitória. Pode ser que isso aconteça em outros momentos, novos ciclos, mas não impacta de maneira nenhuma. E o substituto para o Wagner é o Neres, é o Edu, é o Walter, é o Zé Marcos, é o Cauã, da base, que vem surgindo muito bem. Então nós temos vários substitutos, não temos um. Né? Nós não tínhamos aqui uma unanimidade em posição nenhuma, acho que nós conseguimos elevar muito o nível de competitividade interna e vamos seguir trabalhando e evoluindo com todos os atletas que aqui estão. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Como é para o treinador ter que lidar com saídas de atletas importantes no decorrer do início da temporada? Natural, faz parte do processo, né? Na verdade, assim, para ser bem franco, como eu sou nas minhas conversas, é assim que eu trato com o elenco no dia a dia, assim que eu sempre procurei falar para o torcedor a verdade, o que precisava ser falado, para vocês da imprensa. Quando surgiu toda essa negociação ontem, ela foi muito rápida, eu pedi para vocês da assessoria, do marketing do clube, que eu viesse aqui para fazer essa coletiva pré-jogo, que isso não é uma coisa habitual, né? É importante vocês ouvirem os atletas também. Mas eu acho que nesse momento era necessário, até para esclarecer alguns pontos. Vamos lá. O que eu penso, tá? Talvez eu possa estar errado e posso divergir opiniões e eu respeito. Como eu disse anteriormente, a vida é feita de ciclos, né? Então, nós precisamos tratar e trabalhar com os atletas que eles queiram aqui permanecer. A partir do momento que o atleta entende que ele precisa de um novo passo profissional e pessoal, a gente precisa respeitar. Né? Nós, enquanto instituição, eu como treinador e o Fábio como presidente, não vamos amarrar ninguém no vestiário e obrigar ninguém a estar aqui. E a gente entende perfeitamente que é momento do cara viver, o atleta viver novos voos, novas oportunidades, e ele tem o direito de fazer isso. Então a gente aqui não está lamentando a saída do Wagner, a gente agradece pelo que foi feito, ponto final, vida que segue. O Vitória tem os objetivos adiante a serem conquistados. Eu acho que nós temos muitas mais coisas positivas para serem faladas aqui. Essa chegada de atletas, saída de atletas faz parte do processo. Quando o atleta entender que é o momento de sair, ele vai sair. Quando o Vitória entender que é o momento também, por decisão do clube, de novos atletas, novas buscas, nós vamos também fazer. Isso serve para mim enquanto treinador. Né? E isso mostra que o Vitória está no caminho, né? A diretoria, o Fábio, todos nós, os atletas principalmente, porque todos esses atletas foram muito potencializados no que foi construído no passado. Então, de certa forma, nós também somos culpados e mostra-se um trabalho de competência, um trabalho que as coisas estão fluindo, porque eu já falei isso em outros momentos, muitos atletas foram potencializados e valorizados no mercado, e esses que foram valorizados seguiram seus caminhos por escolhas próprias, e eles têm o direito de escolher, né? E da mesma maneira, nós também tivemos algumas escolhas de atletas que já não fazem mais parte por opção nossa, e isso é perfeitamente compreensível no futebol. Então, seguimos da mesma maneira aí o nosso planejamento com os atletas que aqui estão e muito contente com tudo que a gente está produzindo, né? Então, eu ouvi muitas coisas. Nós não conseguimos segurar o Alejandro. Infelizmente não conseguimos, fugiu do nosso controle. Quando eu cheguei aqui, o Alejandro nem jogava, depois ele fez 15 gols e foi artilheiro. Nós perdemos o Lucas Esteves. Foi um desejo do atleta ir para o Grêmio. Nós não vamos amarrar e obrigar o Lucas Esteves a estar aqui. Lembrando também que quando eu cheguei, quem jogava era o PK, não era o Esteves. E outras tantas coisas que eu poderia citar. Então, ponto final nessa história do Wagner. O Wagner já ficou na história do clube e história é para ser contada e já está no passado. Nós precisamos ver o presente. Amanhã a gente tem um jogo importante, Jequié.
Daqui a pouco a gente tem um jogo que vale uma decisão para nós, que é um jogo na semana que vem ainda, sem queimar etapas, mas que vale uma liderança de Copa do Nordeste. Daqui a pouco a gente tem um retorno à Sul-Americana, muita coisa boa acontecendo, e nós vamos potencializar outros jogadores que aqui estão, como nós fizemos com os jogadores que aqui estavam quando eu cheguei. E ponto final nessa história do Wagner. O Vitória, a instituição, isso para mim é o mais importante, e os atletas que estão e querem estar aqui. É esses que a gente precisa ter carinho, cuidado, paciência e melhorá-los. Samara Figueiredo, o Vitória precisa apenas do GE. O Vitória precisa apenas de um empate para garantir o time na liderança e cravar a vaga na semifinal. Você falou muito sobre calendário apertado, e essa semana, com a folga maior entre um jogo e outro, facilitou o entrosamento do time para se manter líder e invicto? Ajudou. Facilitar é difícil, mesmo porque nós estamos aqui há quase 2 meses, e esse período também não é só de treino, foi importante o descanso. Então, na quarta-feira foi uma folga geral, e nós tivemos aí a quinta-feira para poder trabalhar um pouco mais, né, a sexta-feira, então foi um tempo precioso, mas o ideal nós vamos atingir no decorrer da caminhada e da competição. Não vai ser com 1 ou 2 sessões de treino que a gente vai encontrar o que a gente pensa ser o mais próximo do ideal para o Vitória. Então, claro que foi importante, foi muito precioso esse tempo para nós, mas é um passo adiante, ainda distante daquilo que a gente acredita, e essas coisas nós precisamos, como eu falo sempre, de um pouquinho de paciência, que o processo ele vai seguir numa constante evolução. Pelo menos esse é o nosso desejo, e é para isso que nós trabalhamos. Juan Guilherme, da página Toca do Leão. Mesmo o jogo desse domingo sendo importante para cravar a classificação para a segunda fase do Baiano, como pensa no time para enfrentar o Jequié, tendo em vista que terá um jogo importante quarta-feira contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste? Bom, eu citei aqui alguns pontos importantes da nossa caminhada, mas o nosso tratamento interno, o jogo mais importante é sempre o próximo. O próximo para nós é o Jequié, é o Campeonato Baiano. Não podemos pensar na quarta-feira antes de passar bem por esse jogo, com evolução coletiva, com evolução individual, e trabalhando muito para que a gente possa conquistar o resultado positivo e definitivamente aí cravar a nossa vaga adiante na competição. Acho que esse é o primeiro objetivo que nós estamos muito próximos aí de alcançar, mas nós precisamos primeiro passar por um adversário muito difícil, e o jogo mais importante é o do domingo, é o do Campeonato Baiano. Porém, nós temos que levar assim, em consideração o acúmulo de carga de alguns atletas, né? Hugo, Ronald e outros tantos atletas aí, Fabrício, que eles vêm com um desgaste um pouco acumulado, e aí eu acho que cabe a nós fazer o que a gente tem feito, e feito bem, diga-se de passagem, rodando bem o elenco, dentro de uma ideia de daqui a pouco começar a mexer o mínimo possível para a gente poder encontrar aquilo que a gente acredita ser mais próximo do ideal para cada jogo e para cada competição. Para finalizar, Carpini, você pretende fazer estreias no jogo desse domingo contra a equipe do Jequié? Pretendo sim. Se não iniciar, devem participar durante a partida, mas é importante. Nós ainda temos esse jogo do Jequié, temos o jogo da quarta-feira, temos mais a última rodada do Campeonato Baiano em Alagoinha. Então é o período final, principalmente para alguns atletas que chegaram e tiveram pouca minutagem, que foi o caso do Val, que entrou no último jogo participando bem, o caso do Thiago, do Lucas Alter, do Jamerson. Então são jogadores que a gente ainda precisa ver um pouquinho mais dentro do contexto de jogo para a gente ter as melhores escolhas.